quem é Deus? Olha, essa é talvez a pergunta mais importante que a gente pode fazer. A resposta para ela acaba moldando tudo na nossa vida. Como a gente vive, o que a gente valoriza, onde a gente encontra sentido. Então vamos mergulhar um pouco nisso. Para começar, vamos pensar numa coisa que pode ser um pouco desconfortável. Já parou para pensar que, muitas vezes, a gente trata a nossa ideia de Deus como se estivesse montando um prato num restaurante por quilo? A gente vai lá e pega só as partes que mais nos agradam, sabe? Criando uma versão de Deus que se encaixa direitinho no que a gente quer. É o que a gente pode chamar de Deus receita. A gente pega os ingredientes que mais nos convém. Uma porção bem grande de amor incondicional, uma pitada de tolerância infinita, zero julgamento, claro, e um temperinho de autoestima. E qual o resultado? Um ídolo feito sob medida, que no fim das contas se parece muito mais com a gente do que com o Deus que as Escrituras mostram. Então, vamos fazer um contraste agora. Vamos colocar esse Deus personalizado lado a lado com o Deus verdadeiro, começando pelo caráter dele. A diferença aqui é gritante. De um lado, esse Deus que a gente cria, que muda de ideia para nos agradar. Do outro, o Deus que se revela, imutável, perfeito e soberano. Soberano significa que ele tem o controle de tudo, não é levado pelas circunstâncias. E por que imutável? É simples, porque ele já é perfeito. E o que é perfeito não precisa de ajuste, não é mesmo? E por que isso importa tanto no dia a dia? Porque o tamanho da nossa visão de Deus muda o tamanho de todo o resto. Quando a gente tem uma visão pequena dele, os problemas viram gigantes, as dificuldades parecem intransponíveis. Ter uma visão correta de quem Deus é coloca tudo na devida perspectiva. Ok, mas como é possível conhecer esse Deus perfeito de uma forma pessoal? A resposta não é uma filosofia, é uma pessoa. Jesus, o Deus que se fez homem. O mundo está cheio de palpites sobre Jesus. Um grande mestre, um revolucionário, para alguns até um mito. Só que todas essas opiniões não conseguem explicar o que ele mesmo falou sobre si. A questão fundamental não é o que achamos de Jesus, mas sim quem ele realmente é. E aqui está o ponto central da história. Jesus não é meio Deus e meio homem. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Ele não estava só vestindo uma fantasia de ser humano. Ele sentiu fome de verdade, sede de verdade, cansaço e uma angústia profunda. Ele precisava ser totalmente humano para poder nos representar. E isso nos leva direto para o momento mais decisivo da história. Na cruz, Jesus não foi só uma vítima do Império Romano. Ele foi um substituto voluntário. Aconteceu ali uma espécie de grande troca. Toda a nossa culpa, todos os nossos erros foram transferidos para ele. As Escrituras deixam isso bem claro quando dizem que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Isso não foi um ato simbólico. Ele, de fato, carregou a punição que nós merecíamos, para que, em troca, a gente pudesse receber a justiça que vem dele. Essa é a essência do que aconteceu na cruz. Tá, mas como saber se esse sacrifício foi aceito? Bom, a história não termina na cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E a ressurreição não é um detalhe opcional, ela é a prova final. É o carimbo que valida tudo, a demonstração inegociável de que a morte foi vencida e de que Jesus é quem ele dizia ser. E as evidências históricas disso são muito fortes. Primeiro, o túmulo estava vazio, e quem descobriu foram as mulheres, cujo testemunho nem era considerado válido naquela época. Depois, ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. E talvez o mais impressionante, a transformação total dos discípulos. Eles foram de um grupo de homens com medo, escondidos, para proclamadores dispostos a morrer por essa verdade. Ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Certo. Mas se Jesus subiu aos céus, como Deus continua presente e ativo no mundo hoje? A resposta está na presença divina do Espírito Santo. A presença de Deus hoje é real através do Espírito Santo. E o primeiro engano que a gente precisa corrigir é pensar nele como uma força ou uma energia. Não, o Espírito Santo é alguém, uma pessoa divina. O próprio Jesus se referia a ele com pronomes pessoais. Ele vos ensinará e não isso vos ensinará. Ele pensa, ele decide, ele sente. E a gente vê que o Espírito é Deus pelas suas obras. Pensa bem, ele estava lá, ativo na criação do universo. Foi ele quem inspirou os autores da Bíblia. É ele quem transforma o coração de uma pessoa. E no final de tudo, é ele quem vai ressuscitar os nossos corpos. Essas são coisas que só Deus pode fazer. Tudo isso nos leva a uma encruzilhada, uma decisão que não dá para fugir.
Diante de tudo que Jesus falou, não existe meio termo. Ele só pode ser um mentiroso, um louco ou o Senhor. O escritor C.S. Lewis resumiu isso de forma perfeita. Ele argumentou que um homem que diz as coisas que Jesus disse não pode ser apenas um bom mestre moral. Ou ele sabia que estava mentindo, o que faria dele um mentiroso terrível, ou ele acreditava no que dizia, mas estava errado, o que faria dele um louco, ou ele era exatamente quem dizia ser, o Senhor de tudo. E isso nos leva de volta à pergunta final, aquela que realmente importa. A questão não é se Jesus existiu. Isso é um fato histórico. A pergunta que define tudo é: quem é Jesus para cada um de nós? Porque a resposta para isso não é só um exercício intelectual, ela tem consequências eternas. E essa é uma decisão que cada pessoa precisa tomar por si mesma.